Em 1922, no coração do deserto egípcio, um arqueólogo britânico chamado Howard Carter abriu um dos túmulos mais impressionantes da história. Ali repousava Tutankhamon, o faraó menino esquecido por séculos nas areias do tempo. O que Carter não sabia é que, ao quebrar o silêncio daquela tumba, ele não apenas despertaria o fascínio do mundo moderno, mas também daria início a uma sequência de eventos que muitos até hoje chamam de a maldição do faraó. Jornais da época relataram mortes misteriosas, acidentes inexplicáveis e até doenças súbitas entre os que estiveram envolvidos na escavação. O próprio patrocinador da expedição, Lord Carnarvon, faleceu pouco tempo depois em circunstâncias estranhas, alimentando o imaginário popular sobre uma maldição inscrita nas paredes do túmulo. Coincidência? Ou uma força oculta estava protegendo o descanso eterno do jovem faraó? O Egito Antigo sempre esteve envolto em símbolos, rituais e segredos. Para aquele povo, a morte não era o fim, mas uma passagem para outra existência. Proteger os corpos dos faraós era proteger também sua alma e poder. E se, ao quebrar essa barreira, Carter e sua equipe realmente tivessem acionado algo que a ciência não consegue explicar? O mistério da maldição ganhou vida própria, atravessando décadas. Cientistas buscaram explicações lógicas, bactérias milenares, fungos escondidos nas paredes, venenos utilizados pelos sacerdotes. Mas para muitos, nenhuma explicação racional foi suficiente para justificar a quantidade de tragédias associadas a um único evento. Hoje, mais de um século depois da descoberta, a história ainda ecoa como um enigma que desafia tanto a ciência quanto a espiritualidade. Será que a maldição de Tutankhamon foi apenas fruto de coincidências e exageros da mídia? Ou existe uma força desconhecida que realmente protege os mistérios do Antigo Egito? No início do século XX, o Egito vivia um verdadeiro boom arqueológico. Expedições de várias partes do mundo se aventuravam pelo deserto em busca de tesouros, tumbas e segredos das antigas dinastias. Foi nesse cenário que Howard Carter, um arqueólogo britânico obstinado, dedicou anos de sua vida a encontrar algo que muitos julgavam impossível: o túmulo intacto de um faraó. Em 1922, quando parecia que sua busca estava prestes a ser encerrada por falta de recursos, a perseverança recompensou seus esforços. Carter encontrou uma escadaria escondida sob as areias de Luxor, um portal que levava ao maior achado arqueológico do século. Ao descer os degraus, Carter e sua equipe perceberam que estavam diante de algo grandioso. Selos reais ainda intactos confirmavam que a tumba jamais havia sido saqueada, um feito raríssimo em um Egito marcado por saques e invasões. Ao romper o lacre, Carter enxergou, à luz de velas, um brilho que parecia quase sobrenatural. Ouro, joias, estátuas e artefatos que jamais haviam sido tocados por mãos humanas em mais de 3.000 anos. O silêncio do local, misturado com a sensação de estar diante de um mundo perdido, fez com que até os mais céticos sentissem que estavam profanando algo que deveria permanecer oculto. O impacto da descoberta se espalhou rapidamente. A notícia correu os jornais do mundo inteiro, alimentando um fascínio coletivo pelo Antigo Egito. As imagens do sarcófago dourado de Tutankhamon, do trono ornamentado e da máscara funerária que hoje é símbolo da civilização egípcia, despertaram um interesse quase hipnótico no público. O faraó menino, pouco conhecido pelos próprios egípcios modernos até então, passou a ser uma figura mítica, um enigma que parecia emergir das sombras do tempo apenas para capturar a imaginação da humanidade. Mas junto com a glória da descoberta, veio também uma sensação incômoda. Dentro da tumba, inscrições enigmáticas alertavam para a fúria dos deuses contra aqueles que perturbassem o sono eterno do faraó. Embora muitos especialistas dissessem que essas frases não passavam de lendas comuns nas tumbas egípcias, os acontecimentos que se seguiram fariam essas palavras ecoar como um aviso sinistro. As histórias de maldição ganharam força não apenas pelo contexto místico, mas também pelas tragédias que começaram a rondar os envolvidos.
a abertura da tumba de Tutancâmon foi, sem dúvida, um divisor de águas para a arqueologia e para a forma como o mundo via o Egito. No entanto, mais do que objetos valiosos e tesouros incalculáveis, o que realmente emergiu daquele túmulo foi uma narrativa que uniu história, superstição e medo. O fascínio da humanidade pelo Antigo Egito ganhou um tempero sombrio, pois não se tratava apenas de celebrar uma descoberta científica. Tratava-se também de lidar com algo que parecia desafiar as fronteiras entre o visível e o invisível, entre o racional e o inexplicável. Poucos meses após a abertura da tumba, o primeiro sinal daquilo que muitos chamariam de maldição veio à tona. Lord Carnarvon, o aristocrata britânico que financiou toda a expedição de Howard Carter, morreu de forma repentina e misteriosa em abril de 1923. Ele havia sofrido uma picada de mosquito no rosto, e a ferida, aparentemente banal, acabou infeccionando após um corte feito durante o barbear. Em questão de dias, seu estado de saúde piorou drasticamente, levando-o a uma febre intensa e, por fim, ao desfecho inesperado. Para os jornais da época, não foi apenas uma tragédia. Foi o estopim perfeito para alimentar o mito da maldição. O que mais impressionou a opinião pública não foi apenas a morte em si, mas a coincidência sombria relatada em seguida. Testemunhas afirmaram que, no exato momento em que Carnarvon faleceu no Egito, todas as luzes da cidade do Cairo se apagaram repentinamente, mergulhando a capital em escuridão. Para os supersticiosos, esse apagão foi a confirmação de que forças invisíveis estavam em ação, reforçando a ideia de que o descanso do faraó havia sido violado e que os intrusos estavam pagando o preço. A sincronia entre o evento natural e a morte foi suficiente para criar um clima de terror que logo ultrapassou fronteiras. A imprensa ocidental se encarregou de transformar a tragédia em um espetáculo. Manchetes sensacionalistas estampavam frases como "A maldição do faraó mata mais uma vítima" e "A vingança de Tutancâmon". O público, ávido por mistério, consumia essas histórias como se fossem capítulos de um romance macabro. Não demorou para que escritores, jornalistas e até cineastas começassem a explorar o tema, perpetuando a ideia de que havia algo muito além da ciência por trás da morte de Carnarvon. A narrativa da maldição deixava de ser apenas um boato local e se tornava uma lenda global. Há ainda outro detalhe intrigante que aumentou a aura de mistério. Quando o corpo de Carnarvon foi examinado, a cicatriz causada pela picada no rosto coincidia exatamente com a posição de uma ferida encontrada na própria múmia de Tutancâmon. Para muitos, isso não poderia ser apenas coincidência. Era como se o faraó tivesse marcado o invasor de sua tumba, estabelecendo uma ligação direta entre os dois mundos. Os egiptólogos tentaram minimizar essas interpretações, mas quanto mais explicações racionais surgiam, mais o público parecia preferir acreditar no sobrenatural. A morte de Lord Carnarvon foi apenas a primeira peça de um efeito dominó que se seguiria nos anos posteriores. Outros membros da equipe também enfrentaram destinos trágicos, e cada novo acontecimento parecia confirmar que a tumba de Tutancâmon não deveria ter sido perturbada. O legado científico de Carter e de sua equipe ficava cada vez mais ofuscado por uma narrativa obscura e quase cinematográfica, que até hoje ecoa como um dos maiores mistérios arqueológicos do século XX. Após a morte de Lord Carnarvon, o clima em torno da tumba de Tutancâmon se tornou sombrio e tenso. Aquilo que poderia ter sido visto apenas como uma fatalidade ganhou proporções de mistério quando outros envolvidos na escavação começaram a enfrentar destinos trágicos. O príncipe egípcio Ali Kamel Fahmy Bey, que visitara a tumba pouco depois de sua abertura, foi assassinado em Londres em circunstâncias inesperadas. Pouco tempo depois, George J. Gould, milionário americano que também havia visitado o túmulo, adoeceu gravemente e não resistiu. A cada novo episódio, os jornais reforçavam a narrativa de que a maldição não escolhia vítimas por acaso. Qualquer um que ousasse desafiar o sono eterno do faraó estaria marcado.
A sequência de mortes não parou por aí. Arthur Mace, membro da equipe de Carter e responsável por parte das escavações, adoeceu misteriosamente e partiu pouco tempo depois. O mesmo ocorreu com Hugh Evelyn White, outro arqueólogo envolvido, que teria deixado uma carta perturbadora antes de tirar a própria vida, mencionando a ira dos faraós. Até mesmo Richard Bethel, secretário pessoal de Carter, foi encontrado sem vida em seu quarto de hotel em Londres, em um caso nunca totalmente esclarecido. A impressão geral era de que um rastro de tragédias seguia todos aqueles que, de alguma forma, haviam se aproximado do túmulo. Com o aumento dessas histórias, a imprensa transformou o assunto em um espetáculo de terror global. Manchetes estampavam listas das vítimas da maldição, e cada novo acontecimento era tratado como mais uma prova incontestável de que forças sobrenaturais estavam em jogo. A população, fascinada e ao mesmo tempo assustada, acompanhava com atenção cada detalhe, enquanto escritores e intelectuais discutiam se o Egito Antigo havia deixado para trás apenas símbolos e pirâmides ou também poderes invisíveis capazes de desafiar a compreensão moderna. Curiosamente, enquanto a maioria via apenas tragédias inexplicáveis, havia quem buscasse explicações racionais. Alguns médicos sugeriram que os exploradores poderiam ter inalado fungos e bactérias antigos presos nas paredes da tumba, que, ao serem liberados, causariam doenças fatais. Outros especularam sobre substâncias tóxicas que poderiam ter sido utilizadas intencionalmente pelos sacerdotes para proteger o túmulo de profanadores. Apesar dessas hipóteses, o mistério só se intensificava, pois nenhuma explicação parecia abranger a diversidade e a estranheza dos acontecimentos. A narrativa da maldição se solidificava como uma sombra sobre todos os que ousaram penetrar no túmulo. Carter, embora nunca tenha sofrido consequências diretas, viu-se cercado por uma atmosfera de medo e desconfiança. Sua descoberta, que deveria ser lembrada como um marco científico e arqueológico, se transformava em uma lenda sinistra, onde cada detalhe reforçava a ideia de que Tutankhamon não havia sido apenas um faraó esquecido, mas também o guardião de um poder que a humanidade não deveria desafiar. Com a escalada de mortes e tragédias ligadas à tumba de Tutankhamon, o mundo acadêmico foi forçado a se posicionar. Enquanto jornais alimentavam a narrativa sobrenatural, cientistas e médicos tentavam explicar os acontecimentos com base em fatos concretos. A teoria mais aceita na época era a presença de fungos e bactérias milenares, preservados no interior da tumba durante mais de 3.000 anos. Esses organismos, ao entrarem em contato com pessoas que não tinham defesas naturais contra eles, poderiam causar infecções graves e até fatais. Embora plausível, essa hipótese nunca foi totalmente comprovada, já que nem todos os que entraram na tumba adoeceram. Outra linha de investigação sugeria que os antigos egípcios poderiam ter utilizado substâncias tóxicas como armadilhas invisíveis. Resinas, óleos e até mesmo gases venenosos poderiam ter sido aplicados em selos, tecidos e paredes, permanecendo ativos por séculos até serem liberados com a abertura do túmulo. Essa hipótese era coerente com a mentalidade dos sacerdotes, que viam no descanso eterno do faraó um aspecto sagrado e inegociável. Mas, mais uma vez, a ciência esbarrava em lacunas, pois jamais foram encontradas evidências diretas de tais armadilhas químicas em Tutankhamon. No entanto, o mistério ganhava ainda mais peso quando alguns sobreviventes da expedição passavam ilesos, sem qualquer sinal de doença ou infortúnio. Howard Carter, o principal responsável pela escavação, viveu por muitos anos após a descoberta, falecendo de causas naturais em 1939, aos 64 anos. Se a maldição realmente existia, por que justamente o homem que abriu a tumba não teria sido atingido? Esse paradoxo alimentava o debate. Talvez a maldição não fosse apenas biológica, mas seletiva, atingindo apenas aqueles que, de alguma forma, desrespeitaram certos limites invisíveis. A explicação sobrenatural ganhava força nesse cenário de incertezas.
Muitos acreditavam que os sacerdotes egípcios haviam lançado encantamentos e rituais de proteção sobre o túmulo, criando uma espécie de energia espiritual que reagiria contra invasores. Relatos de vultos, presságios e sonhos perturbadores entre membros da equipe reforçavam a ideia de que algo além do mundo físico estava em jogo. Para os místicos, Tutankhamon não era apenas um faraó, mas um guardião de mistérios ainda não compreendidos pela humanidade. Essa divisão entre ciência e superstição se mantém viva até hoje. De um lado, estudiosos continuam a buscar explicações racionais, enquanto do outro, exploradores e curiosos mantêm a convicção de que a maldição do faraó é real. Seja como coincidência ou como manifestação sobrenatural, os acontecimentos após a descoberta da tumba ultrapassaram as fronteiras do Egito, tornando-se parte da memória coletiva do mundo e levantando uma questão que ainda ecoa. Até que ponto a ciência pode explicar os segredos que a história antiga deixou para trás? Para compreender a ideia de uma maldição associada a Tutankhamon, é preciso mergulhar na mentalidade do Egito antigo. Para os faraós e seu povo, a morte não era um fim definitivo, mas uma transição para outra forma de existência. Os rituais funerários tinham como objetivo garantir que o faraó continuasse reinando em outro plano, preservando seu poder e sua identidade para a eternidade. O túmulo era visto como um portal sagrado, cuidadosamente preparado para que nada interferisse nessa jornada. Qualquer intrusão era mais do que uma violação física. Era um ataque ao equilíbrio espiritual. Os sacerdotes egípcios dedicavam sua vida a manter esse equilíbrio. Nas tumbas, eram comuns inscrições com advertências e fórmulas mágicas destinadas a afastar saqueadores e proteger os mortos. Algumas dessas inscrições diziam claramente que a morte alcançaria aqueles que perturbassem o sono do faraó, ou que animais selvagens devorariam os intrusos. Embora a arqueologia moderna interprete essas palavras como dissuasões simbólicas, para a mentalidade egípcia, elas eram reais, dotadas de força espiritual capaz de agir mesmo séculos depois. Além disso, os objetos enterrados junto ao faraó não eram apenas tesouros materiais. Eles representavam símbolos de poder e energia, que os antigos acreditavam estar impregnados de vida. Amuletos, estátuas, joias e armas possuíam significados ocultos, reforçando a proteção do soberano em sua viagem ao além. Muitos desses itens eram consagrados em cerimônias complexas, como a abertura da boca, que concedia vitalidade ao morto. É possível que, ao profanar esses objetos, Carter e sua equipe tenham desencadeado algo que não era apenas simbólico, mas profundamente espiritual. O Egito Antigo também tinha uma visão única sobre o poder da palavra. Para eles, falar ou escrever algo era dar-lhe existência. Assim, uma inscrição de maldição não era uma metáfora, mas uma força atuante, tão concreta quanto o ouro ou as pedras da tumba. Ao romperem os selos da câmara de Tutankhamon, os arqueólogos talvez não tenham apenas aberto uma porta física, mas também ativado uma sentença espiritual que os ultrapassava em compreensão. Essa crença ressoou fortemente quando as tragédias começaram a ocorrer, fazendo com que até os mais céticos se perguntassem se havia algo mais por trás da sucessão de mortes. Para muitos estudiosos modernos, esse aspecto religioso pode explicar o fascínio persistente pela maldição. Mais do que acidentes ou doenças, o que está em jogo é o choque entre duas visões de mundo: a racionalidade científica do século XX contra a espiritualidade mística do Egito Antigo. E nesse choque, Tutankhamon se tornou não apenas o faraó menino, mas também o símbolo de um segredo que a humanidade insiste em decifrar sem compreender totalmente as forças que o sustentam. A maldição de Tutankhamon não permaneceu restrita às areias do Egito. Ela se espalhou rapidamente pelo Ocidente, transformando-se em um fenômeno cultural que ultrapassou a fronteira da arqueologia. Desde os anos 1920, a imprensa, sempre ávida por histórias que unissem mistério e espetáculo, encontrou na narrativa da maldição uma mina de ouro.
Jornais britânicos e americanos publicavam manchetes dramáticas, acompanhadas de relatos sensacionalistas que descreviam cada morte, cada infortúnio, como mais uma evidência de forças sobrenaturais. O público consumia essas notícias com fascínio, e o mito logo passou a fazer parte do imaginário coletivo do mundo moderno. O cinema, que vivia sua fase de ascensão, não demorou a explorar o tema. Nos anos 1930, o sucesso de filmes como The Mummy, inspirado diretamente nas lendas de maldições egípcias, cristalizou a imagem da múmia vingativa como uma das criaturas clássicas do terror ocidental. Esse estereótipo, que perdura até hoje, foi alimentado não apenas pela criatividade dos roteiristas, mas também pelo impacto real das histórias vindas do Egito. A ideia de que mexer com tumbas antigas poderia liberar forças ocultas se enraizou na cultura popular, influenciando literatura, quadrinhos, peças de teatro e até mesmo produções modernas de Hollywood. Além do entretenimento, a maldição também influenciou crenças populares e práticas místicas. Grupos ocultistas da época viam nas mortes associadas à tumba uma confirmação de seus próprios ensinamentos sobre energias ocultas e forças invisíveis. O Egito, já visto como um berço de sabedoria esotérica, ganhou ainda mais aura de mistério, sendo associado a conhecimentos secretos guardados desde a antiguidade. Não eram apenas arqueólogos que se interessavam pelas tumbas, mas também sociedades secretas, espiritualistas e curiosos em busca de respostas para além da ciência. Esse impacto cultural, por outro lado, teve também um efeito prático. Reforçou o interesse do público pelo Egito Antigo e alimentou uma verdadeira febre egiptológica no Ocidente. Museus passaram a receber multidões para ver exposições relacionadas a Tutancâmon, e a estética egípcia influenciou até mesmo a arquitetura e a moda da época. O faraó menino, quase apagado da história por seus próprios sucessores, se tornou um ícone global, justamente porque sua tumba foi cercada por uma aura de mistério e perigo. Paradoxalmente, a maldição que deveria afastar invasores acabou garantindo que o nome de Tutancâmon jamais fosse esquecido. Ao mesmo tempo, esse fenômeno revelou algo profundo sobre a humanidade. Nossa atração irresistível pelo mistério e pelo desconhecido. A maldição de Tutancâmon mostrou que, mais do que artefatos ou riquezas, as histórias carregam o verdadeiro poder de transcender o tempo. Foi a narrativa de tragédias e forças ocultas que fixou a tumba de Tutancâmon na imaginação coletiva, transformando um episódio arqueológico em um mito eterno. E como todo mito, ele permanece vivo, sendo reinventado e contado de geração em geração, sempre despertando a mesma pergunta: até que ponto é apenas ficção e até que ponto esconde uma verdade que não ousamos admitir? Passado um século desde a abertura da tumba de Tutancâmon, o debate sobre a chamada maldição ainda não chegou a uma conclusão definitiva. Para muitos cientistas, os eventos podem ser explicados como uma combinação de coincidências, más condições de saúde e exageros da imprensa da época. Afinal, entre dezenas de pessoas envolvidas diretamente na escavação, apenas algumas morreram de forma trágica. Estatisticamente, diriam os céticos, seria natural que fatalidades ocorressem, principalmente em uma época em que a medicina ainda não possuía os avanços que temos hoje. A maldição, para essa visão, não passaria de uma narrativa criada para satisfazer o fascínio humano pelo inexplicável. Mas essa explicação racional não elimina o desconforto que muitos sentem ao observar a sequência dos fatos. Por que justamente os nomes mais próximos do núcleo da descoberta foram afetados por tragédias? Por que as mortes pareciam se acumular em tão pouco tempo, criando um padrão difícil de ignorar? Mesmo para os mais céticos, existe uma aura de estranheza em torno da sucessão de acontecimentos, como se forças invisíveis estivessem alinhando as peças de um enredo cuidadosamente construído. E é nesse espaço entre a razão e o mistério que a maldição encontra sua força. Há ainda os que defendem a ideia de que a energia espiritual do Egito Antigo não pode ser subestimada.
Para esses estudiosos do oculto, a maldição não seria uma maldição no sentido tradicional, mas a manifestação de uma energia residual deixada pelos rituais, encantamentos e crenças dos sacerdotes. Essa energia, ativa ou latente, poderia ser despertada quando o túmulo foi violado, espalhando consequências imprevisíveis. Esse argumento é reforçado pelo fato de que a cultura egípcia sempre atribuiu grande poder às palavras, símbolos e objetos consagrados. O que para o Ocidente parecia superstição, para o Egito era ciência espiritual. Outro ponto interessante é que a maldição de Tutancâmon atravessa não apenas o campo físico, mas também o psicológico. O medo é uma das forças mais poderosas da mente humana. E o simples fato de acreditar que se está marcado por uma maldição pode desencadear doenças, depressão e até acidentes. Muitos estudiosos modernos enxergam a maldição como um efeito psicossomático, capaz de transformar crenças em realidades. Isso explicaria por que algumas pessoas foram profundamente afetadas, enquanto outras, como Carter, sobreviveram sem grandes consequências. O debate continua aberto, oscilando entre coincidência, ciência e forças além da compreensão. Talvez nunca haja uma resposta definitiva, e é justamente essa ausência de conclusão que mantém o mistério vivo. A maldição de Tutancâmon permanece como um daqueles enigmas que desafiam a lógica, obrigando-nos a aceitar que, por mais que avancemos, ainda existem territórios em que a razão não consegue penetrar. Coincidência ou força desconhecida? Talvez a verdade esteja em algum ponto onde história, fé e mistério se entrelaçam de forma indissolúvel.